Separação da alma e do corpo. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta, algumas vezes, no momento da morte, são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que a retinham, ela se liberta. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? Não, a alma se liberta gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se libera pouco a pouco dos seus laços. Os laços se desatam, não se quebram. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes de cessação completa da vida orgânica? Algumas vezes, na agonia, a alma já deixou o corpo e não há mais que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, lhe resta ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração movimenta. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias e, para isso, não necessita da alma. No momento da morte, a alma tem, algumas vezes, uma inspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo em que vai entrar? Frequentemente, a alma sente se desatarem os laços que a ligam ao corpo. Ela faz então todos os seus esforços para os romper inteiramente. Já em parte desligada da matéria, vê o futuro se desenrolar diante dela e alegra-se, por antecipação, da situação de espírito. O exemplo da lagarta, que primeiro rasteja sobre a terra, depois se encerra em sua crisálida sobre uma morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode nos dar uma ideia da vida terrestre depois do túmulo e, finalmente, de nossa nova existência? Uma ideia restrita. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre o fazem. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo no primeiro momento, envergonhar-te-ás de tê-lo feito. Para o justo é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perquiridor. O espírito reencontra imediatamente aqueles que ele conheceu sobre a terra e que morreram antes dele? Sim, segundo a afeição que eles tinham e a que tinham por ele. Frequentemente, eles o vêm receber em sua volta ao mundo dos espíritos e ajudam a libertá-lo das faixas da matéria. Reencontra também a muitos que havia perdido de vista em sua permanência sobre a terra. Vê aqueles que estão na erraticidade, aqueles que estão encarnados e os vai visitar. Na morte violenta e acidental,
quando os órgãos não estão ainda enfraquecidos pela idade ou pelas doenças. A separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto.